Bom dia! Tudo bem, pessoal? Bom dia! Vamos chegando para mais uma das nossas lives semanais. Hoje estou com a alergia um pouquinho atacada, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, bom dia! Bom dia! Vamos mandar o link aí para mais uma live nossa, muito conteúdo legal aqui pra gente falar. Bom dia, como foram de feriado? Bom dia, vão me falando de onde vocês são, quem é do Rio, quem é de outra cidade, pra gente se conhecer um pouquinho. Quase que cai meu celular. Peraí, ficou torto. Bom dia, bom dia. Tá bom? Vocês estão me vendo torta ainda? Acho que eu tô torta ainda. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Bom dia, Flávia. Bom dia, Elisabel. Bom dia. Vai me falando aí de onde vocês são. Quem é do Rio de Janeiro, quem é de outra cidade. Vai me contando aí pra gente poder esperar o pessoal que tá entrando. Pra gente começar a nossa live hoje. Deixa eu colocar até aqui sobre o que nós vamos falar hoje. Adultos. Fixar. Praia Grande, litoral de São Paulo, que delícia! Muito bom, não conheço aí não. Conheço algumas cidades aí do interior, mas não conheço Praia Grande não. Mas um lugar aí, né? Pra gente conhecer. Bom dia, bom dia. Fortaleza, né, Mel? Fortaleza eu conheço. Fortaleza é bom. Eu sou uma amante do Nordeste, já contei por aqui. Sou uma amante do Nordeste. Isso, bom dia. Deixa eu desligar aqui. Você estava escutando uma musiquinha que eu coloquei? Tava dando para escutar? Coloquei só pra gente começar aqui. Bom dia, Helena. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tatá. Tudo bem, gente? Como foram de feriado? Me conta aí se vocês estudaram, se vocês descansaram, se vocês trabalharam, o que vocês fizeram no feriado. Manaus, Marquinhos, que legal! Eu não conheço Manaus. Muito bom ter vocês aqui conosco. Muito obrigada por prestigiar aí. Muito bem, me conta aí o que vocês fizeram. Eu descansei, confesso. Com 2 filhos não é um descansar assim tão descansar, né? Quem tem filho sabe disso. Mas descansei. Ah, você bem-vinda. Com certeza vou aproveitar. Minha grande paixão é viajar. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a fase adulta de pessoas com autismo e T21, que é a síndrome de Down, né? Trissomia 21. É muito interessante quando eu falo sobre a fase adulta e muitas vezes eu sou convidada para falar sobre a fase adulta porque a gente tem um trabalho aqui no Autonomia muito forte. Eu, particularmente, tenho um trabalho há muitos anos muito forte com a fase adulta. E eu percebo que há muitos estudos, muita pesquisa, muito se fala, muitos cursos sobre a fase infantil. Isso tem uma lógica, né? Porque a gente sabe que a fase infantil é a fase que precisa de grande estimulação e que a gente tem os melhores resultados. Os estudos já nos mostram isso. Porém, eu defendo muito a tese de que a gente precisa cada vez mais buscar pesquisas, livros, possibilidades, estratégias para a fase adulta,
porque essas crianças com autismo, essas crianças com síndrome de Down, com X frágil, com outras síndromes que a gente tem aqui também, elas vão crescer, né? Elas vão crescer. E o que faremos quando elas crescerem? Há várias discussões aí sobre o que fazer, e aí eu te digo o seguinte: quando a gente trabalha com um espectro igual é o autismo, a gente não tem como prever como vai ser aquela criança, aquele adolescente na fase adulta. Então, às vezes eu vejo as famílias fazerem planos e a gente não sabe até que ponto aquela criança vai querer uma coisa ou vai querer outra, né? Então, eu tenho pacientes aqui que conseguem prosseguir na escola inclusiva, conseguem ir para a faculdade, conseguem finalizar um ensino médio, conseguem ser incluídos no mercado de trabalho, que a gente trabalha com emprego apoiado. Então, eu tenho esses pacientes aqui e eles têm uma linha de estratégia de intervenção que a gente vai fazendo, né? Porém, eu tenho outros pacientes aqui que não têm essa possibilidade, né? Não conseguem concluir os estudos, que não conseguem ser incluídos no mercado de trabalho, ou muitas vezes a família não quer que sejam incluídos no mercado de trabalho por N motivos. Eu não sou aquela terapeuta que julgo a família, eu sou aquela terapeuta que acolho, que converso, que oriento, mas se a família decidir que não vai fazer a inclusão no mercado de trabalho, a gente vai procurar uma outra proposta para que aquele jovem, aquele adulto seja produtivo. Eu falo muito essa palavra aqui. A gente tem que procurar que eles sejam produtivos. Isso é o mais importante, porque ser produtivo faz bem. Ser produtivo faz bem para nossa mente, faz bem para ativar os nossos neurotransmissores, faz bem para nossa vida, traz qualidade de vida e traz felicidade. Então, quando eu falo de fase adulta, eu falo muito de atividades produtivas, tá? É o que eu linko aqui o tempo inteiro. E o que são atividades produtivas? São atividades que vão fazer esse jovem, esse adulto pensar, agir, fazer escolhas, ter mais autonomia, ter mais independência na vida dele. Tá? Então, a gente tem que pensar muito que essas crianças vão se tornar adolescentes, vão se tornar adultos e precisam produzir, porque chega a fase do envelhecimento. E na fase adulta e na fase do envelhecimento, muitas vezes a família não está próxima mais, né? O pai e a mãe, eu tenho casos aqui que já faleceram e que os jovens moram com os irmãos. E aí há uma preocupação maior ainda nessa busca por autonomia e independência, tá? Então, é importante a gente pensar e falar mais sobre a fase adulta, pensar em estratégias. Se vocês observarem, pelo menos uma vez na semana, eu coloco alguma coisa no nosso feed voltado para a fase adulta, sobre atividades, sobre habilidades funcionais, habilidades sociais, porque é importante as pessoas saberem que essas crianças, que hoje são crianças, daqui a pouco serão adolescentes e adultos, e as atividades produtivas estão diretamente ligadas a um envelhecimento mais saudável, tá? Então a gente precisa pensar nisso tanto para pessoas com autismo como para pessoas com síndrome de Down, com trissomia 21. Então, mas Bárbara, o que a gente precisa estimular na fase adulta? E aí eu vou te falar que a gente precisa estimular bastante coisa, né? Continuar a estimulação, mas aqui na autonomia, no meu trabalho em si, eu sempre foquei em duas habilidades principais que englobam muitas coisas, né? Que são as habilidades sociais, que a gente já vai falar o que é, e as habilidades funcionais, que eu também vou falar um pouquinho. Então, dois pontos principais da estimulação quando a gente chega na fase adulta: habilidades sociais e habilidades funcionais, ok? Tudo bem até aqui? Vocês já ouviram falar sobre habilidades sociais e habilidades funcionais? Consegue perceber isso? A gente também estimula habilidades sociais e funcionais nas crianças e nos adolescentes. Mas quando chega na fase adulta, a gente precisa ter um trabalho mais sistematizado e mais firme nisso,
para que a gente vá prosseguindo. Eu falo muito com as famílias aqui, como você quer ver seu filho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o primeiro passo é agora. Por quê? Porque o aprendizado ele é devagar, ele é encadeado, são passinhos pequenos que a gente vai formando de atividades que a gente precisa repetir várias e várias vezes para a gente poder conseguir uma habilidade de maneira independente, com autonomia e independência, tá bom? Então vamos falar. As habilidades sociais são comportamentos que permitem o adulto a expressar seus desejos, seus sentimentos, suas vontades, o que ele realmente está querendo naquela relação, expressar opiniões, falar dos seus direitos e deveres, que é um assunto que a gente sempre está falando aqui com eles. O adulto com algum tipo de deficiência, ele precisa ser autodefensor, ele precisa defender os seus direitos e os seus deveres, né? Então isso é algo que a gente fala sistematicamente aqui com os jovens também e a gente precisa retomar cada vez mais. E a habilidade social, ela ajuda esse jovem a ter uma vida social, ter comportamentos mais adequados socialmente, ter uma habilidade social maior para conviver, né? Então, para ir a um shopping, para ir a uma festa, para ir a um show, para ir a uma palestra, para falar com as pessoas, para pedir opinião, para dar a sua própria opinião, para pedir mudança de comportamento. Não estou gostando disso, essa brincadeira não tá legal, eu não estou gostando. Então a gente tem que entender que nessas habilidades a gente trabalha 2 focos. Com os déficits dessas habilidades sociais, então o que aquele meu paciente, o que aquele meu aluno tem de déficit, porque muitas vezes eles têm uma questão social, não, ele é bom socialmente nisso, mas não é naquilo, então eu preciso identificar quais são essas dificuldades dele, tá? E nos excessos comportamentais, ou seja, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, aquele adolescente que tem excessos, então fala demais, não espera o outro falar, quer chegar abraçando todo mundo, acha que todo mundo é amigo, ou assim, aquela pessoa que não olha para ninguém, não fala com ninguém, não pede uma informação. Então também são excessos comportamentais que a gente precisa trabalhar. Então a gente trabalha com os déficits e a gente trabalha com os excessos comportamentais, ou seja, as habilidades que eu preciso desenvolver, né? E aquelas habilidades que eu preciso, às vezes, trabalhar o controle inibitório para dar uma paradinha, ele aprender a ouvir, aprender a fazer essa troca comunicativa, ok? Então a gente trabalha as habilidades sociais, elas ajudam a pessoa o quê? A interagir com o outro. Então a gente trabalha iniciar e manter conversação, empatia, se colocar no lugar do outro para resolver alguma situação, fazer e receber elogios, assertividade, como falar de uma maneira mais assertiva. E aí nesse momento a gente faz treinos, né? No nosso grupo de habilidades sociais mesmo, a gente faz treinos de como falar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais adequada, dizendo o seu ponto de vista, mas de uma maneira que possa agregar e ser entendida pelo outro o seu ponto de vista. Inteligência emocional, então como lidar com as emoções, como falar sobre os meus sentimentos, como identificar o que eu estou sentindo, como ter uma adequação emocional perante um grupo. Essa parte dos sentimentos, das emoções é uma parte muito importante que a gente vai trabalhando, parece que está sendo uma repetição, mas com o tempo é tão lindo quando a gente vê um paciente, como às vezes eu vejo que eles falam assim: Bárbara, eu consegui entender o meu sentimento nessa situação, eu consegui entender o que eu estava pensando e por isso que eu estava sentindo dessa maneira. Então, assim, a gente trabalhar a parte positiva, a parte negativa das situações, os imprevistos, então tudo isso faz parte das habilidades sociais. A capacidade de escutar, de pedir mudança de comportamento, de encontrar soluções e pensar em soluções para os problemas, né? Então a gente começa com soluções práticas do dia a dia,
o copo quebrou, acabou o açúcar, e aí, o que eu faço? Qual a possibilidade, né? E aí, se esse paciente tem um cognitivo melhor, a gente trabalha já com plano A, com plano B, com plano C. Ah, o plano A foi esse, mas e se esse plano A não der certo? Qual seria o nosso plano B? E aí a gente vai trabalhando essa flexibilidade cognitiva e essas alternativas para resolução de problemas. Negociação, então aprender a negociar o que tem de positivo e o que tem de negativo nessa situação, para que eles possam aprender a negociar, né, também. E defender seus direitos expondo os prós e os contras. Então, por que eu preciso fazer dessa maneira? Por que eu preciso fazer de outra maneira? Então, tudo na vida, eu falo isso o tempo todo com os jovens aqui, tudo tem o ônus e tem o bônus. O que é o ônus? As dificuldades, a parte negativa que a gente tem que ter. E o que é o bônus? São as coisas boas que a gente recebe desse direito, desse dever que a gente tem a cumprir, tá bom? Então, essa parte de habilidades sociais, que é uma das partes que a gente foca muito na fase adulta, ela é muito importante para esse desenvolvimento da autonomia e independência. Por quê? Porque no decorrer da vida dessa pessoa, ela precisa aprender a fazer escolha, a expressar suas emoções, a falar com as pessoas, a se colocar socialmente nos locais. Bárbara, eu sou muito contra a gente ver jovens e adultos com autismo ou com síndrome de Down fazendo coisas inadequadas, sendo expostos e achar isso tudo lindo, maravilhoso. Ai, porque ele tem Down, ai, porque ele tem autismo. Não, eu sou super contra isso, sendo muito honesta. Eu acho que a gente precisa buscar uma adequação social, sim. Então, se vestir da maneira adequada para a faixa etária, tentar se comunicar da maneira adequada para a faixa etária. Ah, mas meu paciente, meu filho, meu irmão, ele tem 30 anos, mas tem mentalidade de 5. Sim, você vai ficar tratando ele como 5 para ele ficar cada vez mais infantilizado, ou você vai começar a tratá-lo e pedir comportamentos dele mais próximo da idade cronológica dele para que ele vá buscando e vá tendo um amadurecimento. Então, essa nossa postura perante a pessoa com deficiência, perante a pessoa com autismo, com síndrome de Down, ela faz toda a diferença do que a gente vai ter de retorno, né? Então, toda ação tem uma reação. Se a gente age de uma maneira pedindo um comportamento mais adequado, ensinando esse comportamento mais adequado, a gente vai buscando esse amadurecimento e essa possibilidade de um comportamento mais adequado, tá bom? Podem deixar perguntas, quem quiser dar seu depoimento, falar um pouquinho dessa fase adulta, das preocupações, as famílias que estão aí, as preocupações da fase adulta. Estou falando um pouquinho sobre quais são as principais habilidades que a gente precisa desenvolver na fase adulta de pessoas com autismo e pessoas com síndrome de Down. Então, o nosso grande foco aqui são as habilidades sociais e as habilidades funcionais. Eu já falei um pouquinho sobre as habilidades sociais, em que a gente trabalha muito o intraverbal, essa comunicação, a expressão das emoções, né? E a gente trabalha muito essa parte. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as habilidades funcionais. O que ajuda a gente, o que são as habilidades funcionais? São comportamentos que ajudam os jovens a ter mais autonomia e independência. Tá? Então são comportamentos que ajudam nos autocuidados, então ele escovar seu dente sozinho, tomar seu banho sozinho, se trocar, saber escolher uma roupa adequada, uma roupa de ficar em casa, uma roupa de ir pra festa, uma roupa de ir pro trabalho. Ele aprender a fazer um lanche, aprender a esquentar uma comida no micro-ondas, aprender a fazer pequenas comidas no fogo, né? Tem essa possibilidade, eu tenho vários pacientes aqui que fazem. Aprender a cuidar do seu material, a cuidar do seu quarto, arrumar a sua cama, fazer coisas produtivas. E uma delas é justamente isso, que o jovem adulto, ele tenha tarefas, tenha atividades específicas que são deles para poder cuidar
das questões do dia a dia, né? Para poder cuidar, ele é responsável por tirar o lixo, ele é responsável por colocar a mesa, ele é responsável por isso. Então, essas habilidades de autocuidados, ele é muito importante para esse desenvolvimento da autonomia e independência. E a gente desenvolver a independência, então ele conseguir fazer pequenas coisas sozinho. Então, você vai no shopping, então vai pagar o estacionamento, coloca o jovem para poder ir lá, vai pedir uma informação para o guarda, coloca ele para pedir informação, ensina como fazer isso, vai fazer uma pesquisa, quanto é o preço disso, ensina a fazer, comprar, vai ao mercado, como é que escolhe uma fruta, como é que escolhe um legume, dá uma lista de compras, pede para ele anotar, pega isso para mim, pega aquilo para mim. Então, assim, todas essas habilidades funcionais são muito importantes para essa fase adulta, tá bom? A Patrícia está perguntando, como trabalhar a questão da sexualidade na fase adulta? Patrícia, essa é uma questão muito, muito importante. Excelente pergunta. Muito se fala sobre a questão da sexualidade na fase adulta. Há um tabu de que as pessoas com autismo e com síndrome de Down têm essa questão da sexualidade mais exacerbada. Mas o que eu falo muito aqui o tempo inteiro é o seguinte: a grande questão é que os jovens adultos com algum tipo de deficiência intelectual, eles têm menos possibilidades de vivenciar a questão da sexualidade. Essa é que é a grande questão, tá? Porque se você comparar um jovem hoje de 20 anos, ele tem uma vida sexualmente ativa, né? Ele sai, ele dá beijo na boca, ele tem os amassos dele, muitas vezes tem relações sexuais já. E os nossos jovens são muitas vezes privados dessa questão da sexualidade. E aí aqui eu não tô julgando família, não tô dizendo faça isso, faça aquilo. Eu só sempre oriento as famílias aqui a deixarem os jovens vivenciar essa questão da sexualidade. Sexualidade não é somente sexo, é estar junto de quem a gente gosta, é fazer carinho, é querer agradar, é estar perto daquela pessoa, dar beijo, abraçar, tudo isso sim. O mais importante nessa fase da sexualidade é a gente ensinar quais são os comportamentos adequados socialmente. Ok? Então, assim, o que é adequado socialmente? Se masturbar na frente das pessoas não é adequado socialmente. Ter a questão de higiene, né? A questão de ficar se agarrando na frente de todo mundo. A questão dos limites, né? Do controle inibitório mesmo, dos limites que são mais adequados. Então, eu sempre gosto de trabalhar mais nessa parte da sexualidade, dizendo o seguinte: deixe seus filhos viverem esse momento, porque isso faz parte da vida, faz parte da felicidade. Eu normalmente falo assim com as mães: tenta lembrar como que você era quando você ia para as festinhas, para os bailes que você ia quando você era adolescente. Você ia pra quê? Você queria paquerar, você queria dar beijo na boca, você queria abraçar, você queria agradar seu namorado, você queria agradar sua namorada, você queria ter um namorado, ter uma namorada. Então por que eles não têm essa possibilidade também, né? Tem toda a possibilidade, mas a gente precisa ter adequações sociais nisso. E aí a gente vai ensinando aos pouquinhos. Vou dar um exemplo aqui da nossa prática. A gente tem alguns casais de namorados aqui que fazem os grupos de habilidades sociais, o curso de atendimento ao cliente, que fazem as terapias. Mas eles sabem que no momento que nós estamos dentro de sala para poder trabalhar, fazer aquele trabalho ali, não é momento de namoro. Tá? Então não é momento de ficar dando beijo na boca, não é momento de ficar abraçando, não é momento... Por quê? Porque é um momento de trabalho e isso vale para todo mundo. Eu tô aqui no meu trabalho, meu marido chega aqui, eu não vou ficar agarrando, abraçando meu marido. Por quê? Porque aqui é meu local de trabalho. Então é uma adequação social. A Marisa: oi Marisa, bom dia meu amor. Ela tá falando, ó, isso só precisa colocar limites e respeito aos amigos. Isso aí, são os limites sociais que você falaria para outro filho também, só que pro filho com autismo e com síndrome
síndrome de Down, você vai precisar falar mais vezes ou ser mais claro, porque às vezes há uma dificuldade do entendimento e desse controle inibitório, então você vai precisar falar mais vezes. Mas o que precisa fazer é isso, é fazer essas adequações. Por exemplo, a questão da masturbação, né? Há muitas famílias que me procuram, Bárbara, tá se masturbando muito, o que eu faço? Então você vai ensinar que aquilo ali, ok, não tem problema nenhum ser feito, tá? Mas tem um local certo, tem a maneira certa, tem a higiene a ser feita, e você vai colocar também atividades produtivas para aquele jovem fazer, porque senão ele vai ficar o dia inteiro sim se masturbando, porque é uma questão prazerosa e ele não tem outra coisa produtiva para fazer durante o dia. Então a gente precisa também dar essa possibilidade de coisas produtivas, ok? Então vamos voltar para as habilidades funcionais aqui que a gente estava falando antes. Então é importante a gente trazer e treinar essas habilidades. Então o primeiro passo é o quê? Você perceber o que o seu filho já tem de habilidades funcionais, ou seja, o que ele já sabe e o que ele ainda não sabe, né? Então, meu filho já sabe fazer a sua cama, já sabe tomar banho, já sabe... Sim, mas o que ele ainda não sabe e que seria importante ele fazer, ou o que ele ainda não sabe fazer sozinho e que seria importante fazer. Então, esse é um ponto, a gente levantar essas habilidades que estão em déficits e que estão em excessos, tá? Montar alguns programas específicos disso. Então, se meu filho ainda não sabe passar o fio dental sozinho, então eu vou fazer um treinamento, vou fazer alguns treinamentos de coordenação motora fina que são importantes para fazer o movimento e vou começar a treiná-lo todos os dias a passar o fio dental. Com a minha ajuda depois, mas eu vou diminuindo essa ajuda para que ele comece a fazer sozinho, tá? E isso em todo. Eu dei o exemplo do fio dental porque é uma dificuldade aqui, eu vejo no dia a dia, mas a gente tem outras habilidades funcionais aí que são importantes serem desenvolvidas, tá? Fornecer ajuda quando necessário, dar o suporte. A Bárbara, minha xará aqui, Bárbara Flores, está falando, para autista é bom usar também dicas com suporte. Isso mesmo, você pode usar as imagens explicando o que precisa ser feito, qual o passo a passo, usar a rotina. Rotina funciona muito, então o que você vai fazer primeiro, depois o que você vai fazer. Então trazer mais produtividade para essa vida. Então essas dicas, esses suportes, eles funcionam muito. Isso depende de cada pessoa. Tem pessoa que não precisa mais. Eu particularmente acho que essa folha com rotina, ela funciona para todo mundo. O que vai depender é o nível de entendimento que aquele jovem, aquele adulto tem. Então tem adulto que precisa de um suporte mais visual de imagens. Agora tem outros que você pode só escrever. Agora é a hora disso, agora você vai fazer aquilo. Então isso ajuda muito. Eu faço com os meus filhos em casa, né? O que vai fazer à tarde? Às vezes a criança tem tanto brinquedo para brincar que ela não sabe o que brincar. E ela fica entediada sem saber como começar a brincar. E aí se você faz uma gradezinha, segunda vai brincar disso, terça vai brincar disso, quarta vai brincar daquilo, você ajuda aquela criança a ser mais produtiva. E com os adultos com algum tipo de deficiência é a mesma coisa. Então esse suporte visual da agenda da semana e das atividades daquele dia, isso ajuda muito, tá? Podemos usar com certeza. E manter a pessoa motivada, manter a pessoa alinhada ali. Você já consegue fazer isso sozinho, vamos fazer, né? Às vezes a mãe tá na cozinha, pica isso aqui pra mim, pega aquele ingrediente lá na cozinha. Então pedir ajuda para que eles possam ser mais produtivos no dia a dia e a gente ter mais resultados, porque o que eu quero? Hoje ele não sabe picar. A gente tem vários pacientes aqui que às vezes a gente faz cozinha experimental e eles que fazem, a gente só dá apoio. E aí a mãe às vezes fala assim, mas ele vai mexer na faca, eu tenho medo dele se cortar. E a gente faz isso com toda a segurança, a maior segurança possível. Então, a gente tem aquela faquinha de criança que corta menos, a gente vai dando apoio, vai ensinando a tirar o dedo, e eles partem o tomate, partem a azeitona,
picam a azeitona e aí vão fazendo os ingredientes que a gente precisa, eles vão preparando. E é muito importante a gente motivá-los. E você conseguiu, você está conseguindo sozinho, agora eu quero que você faça em casa. E eu falo muito para as famílias assim, mas se ele cortar o dedo? Quantas vezes vocês já cortaram o dedo na cozinha, gente? Eu sou suspeita, eu já cortei várias, porque eu sou muito desastrada mesmo, então eu já cortei várias. E ok, não tem problema nenhum, vai cortar, vai fazer um curativo e ok, vamos seguir a vida e fazer de novo, porque é com a prática daquilo ali que a gente vai fazendo melhor, tá bom? Deixa eu ver, tem gente mandando aqui, peraí, deixa eu voltar. A Marisa falou que é isso mesmo, é dar os limites, né? É do suporte, que a Bárbara lembrou, isso mesmo. Oi, Joelma, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Isso aí, gente, é o que eu penso e faço. Bárbara, achei uma pessoa que fala a mesma língua. Mas a gente tem que ser prático, né, Xará? Não tem jeito. A vida é assim, a gente tem que parar de ficar fazendo das pessoas com deficiência coitadinhos. Chega, já tem um monte de gente aí na sociedade que faz deles coitadinhos. Eu, sinceramente, aprendo cada dia mais com eles. E aí a gente precisa dar de volta. Eles não querem que a gente trate como coitadinhos, eles querem que a gente confie no potencial deles e a gente precisa fazer isso, né? A Denise fica super feliz quando eu peço a ajuda dela na cozinha. Isso aí! E ela tem toda a capacidade, passando roupa. Olha só. Agora, é aquilo, né, Marisa? Como ela está hoje, você começou isso há bastante tempo, essas estimulações. Há quanto tempo a gente fala disso? Precisa estimular isso, precisa ensinar aquilo. Então, assim, o que a gente quer do nosso filho, do nosso paciente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente precisa começar a estimular hoje. A gente precisa trazê-los para as atividades do dia a dia porque eles gostam de ajudar. E isso, gente, só potencializa, porque pai e mãe, eles não são eternos. E depois, esses jovens, esses adultos vão morar com quem? Provavelmente com os irmãos. E imagine você como irmão ter que receber aquele jovem e aí ainda ter que ficar cuidando dele, dando comida na boca. Faz isso, vai ao banheiro, tem que limpar, tem que dar banho, tem que dar... Gente, não, eles têm toda a capacidade de fazer o máximo sozinhos. Então, agora exige treinamento. Não adianta eu falar assim, vai lá e varre a casa e dou a vassoura. Gente, não vai varrer exatamente da maneira que eu quero, não vai varrer do jeito que eu quero. Então, a gente precisa focar em ensinar, em dar o suporte, em ensinar o passo a passo. E assim, a criança, o adolescente, o adulto, o jovem, não vai fazer exatamente igual a gente quer. A gente precisa ir ensinando no passo a passo, no dia a dia, tá? Mas eles têm toda a capacidade. Marisa, ajuda para o trabalho fora de casa, com certeza, né? Mais maduros. Tratá-los como coitados é uma forma de capacitismo total. A gente tem que parar com isso. Parar de infantilizar, parar com isso mesmo. Amadurece, a nossa falta ela vai morar com alguém. Independente com quem que vai morar, o jovem tem que ter o máximo de autonomia e independência que ele pode, lógico. Tem alguns que têm mais possibilidades dessa autonomia e independência e tem outros que têm menos. A gente também tem que ser realistas. Eu sou muito realista em relação a isso. Mas eu também sou daquelas que ficam incentivando o tempo inteiro que a família precisa deixar e incentivar para que ele faça mais coisas sozinho. Então, suba aqui, por exemplo, nós estamos no 3º andar. Então, eu falo muito isso com as mães. Deixa lá embaixo e manda subir sozinho. Aqui em cima, manda mensagem. Cheguei, já estou aqui. Por quê? Porque a gente precisa treinar. Bárbara, ele já sabe andar de elevador. Se sabe e não faz, não sabe, ok? Guardem isso na cabeça. Ele sabe fazer, mas ele faz. Ele já aprendeu a lidar com alguma situação de imprevisto que possa acontecer? E se o elevador parar? Ele já sabe o que fazer se um elevador parar? Porque isso pode acontecer com todo mundo. Então, a gente precisa treinar essas questões do dia a dia, tá? Oi, Guta, bom dia, meu amor, tudo bem?
mas deixa fazer e depois fala o passo a passo. Isso aí, nem empregada faz direito, ninguém faz exatamente como que a gente quer. Agora a gente tem que dar a possibilidade deles desenvolverem, entenderam? Então assim, nessa fase adulta, o mais importante é a gente desenvolver as habilidades sociais e as habilidades funcionais. E essas habilidades sociais, muitas vezes, a gente fica achando assim, ah não, meu filho é muito bom socialmente, ele fala com todo mundo, ele consegue, é bem adequado, mas sempre tem algo que a gente precisa ir desenvolvendo mais porque tá com alguma dificuldade. Então, às vezes se expressa, mas não se expressa da maneira como deveria, não fala realmente as suas opiniões e seus desejos, não pede mudança de comportamento, tem dificuldades de entender prós e contras de situações, de lidar com as emoções. Então a gente precisa dia a dia ir desenvolvendo essas habilidades sociais e as habilidades funcionais do dia, né, para o desenvolvimento dessa autonomia e independência. Então quando a gente fala da fase adulta, a gente precisa treinar na prática, né? A Marisa está falando aqui, ó, não adianta fazer cursos e não treinar o que aprende. É isso aí. E com a pessoa com deficiência é a mesma coisa. A gente precisa treinar. É treinando que a gente vai ter mais sucesso nessa parte, né? De autocuidado, de autonomia e independência, essas habilidades funcionais. Então, essa é a minha grande mensagem que eu queria deixar aqui hoje. O que a gente precisa estimular nessa fase adulta? Habilidades sociais e habilidades funcionais. Essas habilidades sociais incluem toda essa parte de comunicação, de sentimentos, de emoções, de direitos, de deveres, de sexualidade, como foi colocado, como a gente já falou, essa questão da sexualidade, de namoro, de amigos, toda essa parte do dia a dia. E as habilidades funcionais, elas estão muito focadas nos autocuidados, então as coisas que eu faço por mim mesma, né, para o meu cuidado e para o cuidado da casa, o cuidado fora de casa, como que eu consigo pedir uma informação, pagar uma conta, esses manejos do dia a dia que a gente precisa desenvolver, tá? Oi João, tudo bem? Bom dia, meu amor. A Ana falando, é vivendo que se aprende. Isso aí, é só vivendo que a gente vai aprendendo. Não tem jeito, não é vendo um vídeo de como cortar tomate, como picar tomate, que os nossos filhos vão aprender a picar tomate, né? É picando, é fazendo às vezes errado, às vezes quase cortando o dedo ou cortando o dedo. E aí a gente vai melhorando essa prática no dia a dia. Mas é importante a gente deixá-los vivenciar. Isso é muito importante, deixem-os vivenciar, procurem as ajudas, né? A gente, por exemplo, aqui tem a parte de terapia ocupacional, que nessa fase adulta a gente trabalha muito isso, com esse foco. São atividades de coordenação, de possibilidades de desenvolvimento dessas habilidades funcionais. Então, esse é o grande foco da parte de terapia ocupacional para essa faixa etária. Quando a gente trabalha com a parte de psicologia, então a gente trabalha com habilidades do intraverbais, então dessa conversação de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais produtiva, com assuntos variados, expressão das emoções, então a gente vai trabalhando a identificação da sua própria emoção, a nomeação, situações que eu sinto daquela maneira, as emoções do outro, as pistas sociais, as histórias sociais, então a gente vai trabalhando tudo isso. E a gente vai buscando a terapia, quando ela é para essa fase adulta, ela é totalmente diferente de quando a gente faz para criança. Ela precisa ter esse olhar maduro, esse olhar o que precisa desenvolver, como que vai ser isso, dar apoio para a família, gente. A gente precisa dar apoio para as famílias, ajudar essa família, incentivar essa família, e a gente parar também de julgar a família, né? Não é fácil.
Eu vejo aqui no dia a dia, não é fácil. Então vamos julgar menos e dar mais apoio, dar possibilidade para a família. Faz dessa maneira, tenta dessa maneira. A gente não tem fórmula secreta, né? A gente não tem uma fórmula certa, uma receita de bolo. Mas a gente tem hoje técnicas e teorias que podem nos ajudar a dar esse apoio para a família. Deixa eu ver algumas aqui. Bárbara falando, deixa eu ver... Xará, você é muito boa, estou amando a live. Obrigada, meu amor, obrigada pela presença. Maria Eugênia, é um aprendizado para eles e para a família. Realmente, é um aprendizado para todo mundo. A gente tem que ir aprendendo, né? A Branca, Daniel. A minha era grau moderado. Hoje, aos 7, é considerado alto funcionamento. Mas já estou pensando na pré-adolescência, procurando estudar para ajudar melhor. Isso mesmo. A gente precisa trabalhar essas transições para o mercado de trabalho. Isso aí, Bárbara. A gente trabalha muito com emprego apoiado aqui. Inclusive, esse mês temos uma live com a Ana Paula, que é a minha parceira aqui, que a gente trabalha com emprego apoiado. Eu sou consultora de emprego apoiado, ela é consultora de emprego apoiado e a gente vem trabalhando com essa inclusão e com esse acompanhamento no mercado de trabalho, que é muito importante, e a gente precisa potencializar e dar a vez para os nossos jovens com autismo e com síndrome de Down serem incluídos no mercado de trabalho. Parar com essa questão também que é só para cumprir uma cota, né? A gente precisa mostrar a produtividade, porque eles são pessoas extremamente produtivas se esse trabalho de inclusão no mercado de trabalho for bem feito. Então, isso é muito importante. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Semana que vem nós vamos ter o nosso curso Guia de Estimulação, tá? Serão 4 aulas, segunda, terça, quarta e quinta, que eu vou falar sobre estimulação. Vai ser mais voltado para atividades, né, infantis, das crianças e tudo, mas dá muita coisa para adaptar para a fase adulta também. E a gente precisa... A minha ideia é trazer esse potencial para as famílias, para os profissionais. Então, quem tiver interesse, quando acabar a live aqui, a gente já está acabando, você entra lá no nosso link do perfil, é um grupo do WhatsApp que é uma lista de transmissão, que vocês vão receber ali o conteúdo das aulas, vamos ter bônus das aulas que eu vou trazer para vocês, e vão ser 4 aulas com bastante conteúdo. Então não percam, é um curso gratuito, totalmente online, mas precisa estar lá no grupo, tá bom? É só entrar lá que vai ser um prazer receber vocês. Podem convidar outras mães, outros profissionais, 100%. Faz uma live comigo, Sheila? Faço, me chama que a gente marca. Adoro fazer live. Estou amando a live. Quando terá uma para falar sobre crianças? Ou se a gente... Na verdade, eu tô fazendo várias. A gente tem live toda segunda-feira, 9 horas. Hoje tá sendo terça porque ontem foi feriado. E aí, feriado, eu dou um descansinho e faço na terça. Mas toda segunda-feira, 9 horas tem. A gente já tem várias salvas aqui no IGTV e no nosso canal do YouTube também. Eu sempre salvo aqui no IGTV, depois salvo lá passa pro canal do YouTube pra gente ter conteúdo. Então, já tem várias sobre crianças, sobre brinquedos, sobre jogos, sobre como chamar a atenção da criança para brincadeira. Então, já tem vários conteúdos aí, e como a gente tem pouca coisa sobre adulto, hoje eu resolvi fazer uma live específica para os adultos. Mas a de semana passada de jogos foi muito boa, nós tivemos várias dicas aí legais, tá bom? Gente, quero agradecer vocês, a nossa participação aqui, está acabando o nosso tempo. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí nesse desenvolvimento para estimularmos mais os nossos adultos, os nossos jovens, trazê-los para esse amadurecimento, para essa vida adulta, né? Que a gente precisa cada vez mais. Então, precisamos de profissionais que trabalhem com os adultos, que às vezes a gente tem poucas pessoas. Então, estudem, profissionalizem, porque é uma área muito importante, a gente aprende muito, a gente tem muito essa troca. Então, é muito enriquecedor também trabalhar com os adultos, tá? Então, eu quero deixar esse convite aí para os profissionais que estão aqui conosco, para poder também começar
começarem a trabalhar com os adultos, não só as crianças. Então vamos focar nisso, tá bom? Muito obrigada, uma boa semana para todos nós. Beijo. Quem não tá no nosso grupo ainda, entra lá que vão ser 4 aulas super legais, guia de estimulação, tá bom? Beijo para vocês, boa semana. Beijo.